Olá, mais um vídeo. Eu sou o Era, da Era Palestras e Cursos. Trago aqui mais um vídeo sobre resolução de alguns exercícios, repetindo, em alguns vídeos eu venho falando, que aqui já está pronto para que diminua o tempo. E fique um quadro mais limpo, uma folha mais limpa, só com as resoluções sem algumas rasuras. Então, aqui eu trago algumas integrais por substituição, que aqui a gente vai usar um macete. Lembra, né? A integral por substituição é aquela que você chama de U, deriva U e faz o processo que vocês já conhecem. Aqui eu trouxe um macete. Então aqui nós vamos ter algumas integrais indefinidas, ou primitiva, ou derivada, como, pode ser chamada qualquer uma dessas formas. E ainda, só para lembrar, a integral indefinida é diferente da integral definida, porque na integral indefinida o resultado é uma função acrescida de uma constante, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos a integral de seno de 3x dx. Como é que é o macete neste caso para esta função? 1 sobre a derivada do que está aqui, essa coisa que eu chamo de coisa. Então, 1 sobre a derivada de 3x é 3. Vocês lembram, né? Tomba, subtrai 1, então vai ficar x elevado a 0, então vai ficar x, quer dizer, vai ficar 3. Vezes a integral da função seno, que a integral da função seno é menos cosseno, por isso que está aqui o menos. Menos cosseno de quem? De 3x mais a constante. Vamos para esta. Aqui é 3 vezes a integral da função cosseno de 5x dx. Aqui é uma constante, joguei para fora, mas poderia ter deixado aqui e não faria diferença. Vai ficar 3 vezes 1 sobre a derivada de 5x, que é 5, vezes a integral da função cosseno, que é seno. Seno de quem? Seno de 5x. O 5x volta a estar aqui na expressão. Isso vai ser igual, eu só fiz 3 vezes 1, 3, sobre 5, seno de 5x mais a constante. Ok? Vamos para a próxima. Olha lá. 5 integral de x cosseno de 10x² dx. Então aqui eu já tenho um produto de duas funções. Neste caso, vamos lá. 5, porque a constante está aqui, vezes x, porque eu vou trabalhar aqui dentro para que eu possa trabalhar com a simplificação o resultado da derivada disso aqui. Então, 1 sobre a derivada do que está aqui. Então, a derivada disso aqui vai ficar 2 vezes 10, que dá 20, vezes x, 2 menos 1, 1. Então, está aqui. 20x elevado a 1, vezes, aí você integra a função cosseno, O cosseno, a integral é seno, Seno de quem? Seno de tudo que já estava lá, ok? Bom, o que foi feito daqui para cá? Por isso que estão com esses risquinhos aqui. Olha lá, simplificou o x com x, o 5 simplifica por 5 dá 1, o 20 por 5 dá 4. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 4. Seno de 10x² mais a constante. Vamos por mais uma? Aqui, quarto item. Integral de menos 4x², seno de 8x³ dx. Agora eu deixei o menos 4 aqui, aquela constante. Copiei ela aqui, copiei o x², por quê? Porque é daqui que a gente trabalha com aquele u. Nesse caso a gente está trabalhando com macete, então ficou menos 4x², continuou x², vezes, aí 1 sobre a derivada do que está aqui. Então vai ficar 1 sobre. A derivada disso aqui vai ficar 3 vezes 8, 24, 24x elevado a 2. Por quê? Porque 3 menos 1, 2. Tomba, copia a base, que é o x, e subtrai 1 do expoente. Por isso que ficou 24x elevado a 2. Vezes a integral do seno, que é menos cosseno de quem? De 8x², permanece, mais constante. Então o que foi feito desse movimento aqui? O x² simplificou com x², que era o nosso objetivo. Aqui dividiu por 4 dá 1 e 24 por 4 dá 6. Menos com menos é mais no produto. Ficou 1 sobre 6. 1 sobre 6 cosseno de tudo que já estava aqui, que é 8x² mais constante.
Agora vamos para uma outra, que é envolvendo raiz. Então, o que foi feito daqui para cá? Bom, aqui eu tinha 2x, né, integral de 2x vezes raiz quadrada de 1 mais x quadrado, dx. Isso vai ser igual, copiei, né, a integral, 2x vezes, isso aqui eu transformei em radical, né, esse radical transformado em potência de expoente fracionário, dx. Então vamos aqui, nesse movimento, vamos agora integrar. Então, já deixei o símbolo do integral para lá, porque eu vou fazer o quê? 2x vezes o que está aqui dentro, tem condições de transformar em algo semelhante. Assim foi feito para os outros, por isso da substituição. Então, o que está aqui dentro vai ficar 1 sobre, que é a macete, a derivada disso aqui. A derivada é uma constante, é zero, então vai ficar 2 vezes 1, vai ficar 2x elevado a 1. Então, 1 sobre a derivada do que está aqui, ficou 2x. Vezes a própria função, e aí a gente soma 1 no expoente e toma, lembra? O que nós fizemos até agora. Soma 1 em 1 sobre 2, né? Somar 1 aqui é ficar 1 sobre, quer dizer, 1 mais meio é 1,5. 1,5 é o mesmo do que 3 sobre 2. Lembre, né? Vai descer o 3 sobre 2, vai ficar fração por fração. Então, o que você pode fazer? Então, você vai multiplicar pelo inverso. Então, 3 sobre 2 aqui embaixo vai ficar 2 sobre 3, mais a constante. E esse movimento, o que é que foi feito? Aqui nós temos 2x simplificou com 2x, vezes a própria função, vezes 2/3 mais constante. Então, ficou, ó, simplificou 2x com 2x, ficou 2/3 vezes a função aqui que já estava, mais constante. Eu não coloquei isso aqui numa raiz, mas no próximo a gente vai fazer isso, ok? Né? Eu não coloquei isso aqui numa raiz, ó, repetindo, tá? Aqui vai, né, simplificar 2x com 2x, então vai ficar 2/3 vezes a função, tá certo? Elevado a 3 sobre 2 mais constante. Então isso aqui não foi colocado na raiz. Aí nós vamos para uma próxima folha, ok? Onde a gente tem mais exercício para trabalhar. Então vamos aqui. Aqui uma outra função, né? Com raiz quadrada. Nesse caso não tem um produto, mas eu vou fazer por substituição. Nesse caso usando o macete. Isso vai ser igual, eu só extrair a raiz, elevado a meio, né? Tudo isso aqui elevado a 1 sobre 2, dx, ok? Isso vai ser igual. Agora começou aí a integral. Então isso aqui vai ser meu u. Então eu vou fazer 1 sobre a derivada desse 1 sobre a derivada disso aqui. A derivada disso aqui é 2, então vai ficar 1 sobre 2, porque aqui a constante é 0. Vezes a própria função elevado a 1 sobre 2 mais 1. 1 sobre 2 mais 1 é 1,5. 1,5 é o mesmo do que 3 sobre 2. Multiplicado por 2/3, é o mesmo caso do outro, mais constante. Ou seja, isso aqui eu vou somar 1 e vou descer. Só que quando eu descer vai ficar fração por fração, então eu já multiplico pelo inverso, mais constante. Essa daqui a gente vai colocar na raiz. Então aqui primeiro, simplificou 2 com 2, que aqui é um produto de divisão, né? Isso aqui é um produto e aqui é uma divisão, se torna uma divisão, porque eu tenho 1 vezes 2 e 2 vezes 3. Então 2 sobre 2, simplificou. Então vai ficar 1/3. Aí eu coloquei na raiz, transformou isso aqui em raiz. Então como é que fica? O que está aqui vai ficar elevado a 3, e aqui é a raiz quadrada, ou seja, o que está embaixo fica como índice, e o que está em cima fica como expoente do radicando, mais a constante. Então vai ficar 1/3, porque aqui apareceu esse 2x mais 1 e raiz quadrada de 2x mais 1. Pelo seguinte, ó, aqui é 3, aqui é 2, dá simplificação. Então isso aqui vai ser o mesmo do que 2x mais 1 elevado a 2 vezes 2x mais 1. Esse 2x mais 1 elevado a 2 a gente tirou raiz, está aqui. E o outro, 2x mais 1, continua na raiz mais constante. Ok? Essa daqui é uma das mais simples. Aqui poderia ter uma outra constante diferente de 1, tá? Então, e elevado a alguma coisa. Toda vez que eu for integrar e elevado a alguma coisa,
Simplesmente, no caso aqui, repito, é só uma função composta, não tem aqui um produto. Mas, em síntese, o procedimento é parecido se eu tivesse um produto e que eu tenha que aplicar a substituição. Então, como é que faz? E elevado a alguma coisa é 1 sobre a derivada da coisa. Então, a integral disso aqui vai ficar 1 sobre a derivada de 5x, que é 5, vezes e elevado a 5x mais constante. Acabou. Essa daqui. Integral de x ao cubo vezes cosseno de x à quarta mais 2 dx. Então é isso aqui que a gente tem que trabalhar para arrumar alguma coisa, fazer alguma coisa que torne semelhante a esse fator aqui. Então, olha lá. Integral, então eu vou aplicar. X ao cubo, copiei, vezes 1 sobre a derivada do que está aqui. A derivada disso aqui é constante, é 0, e a derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Então vai ficar 1 sobre 4x ao cubo, vezes seno. Por quê? Porque a integral do cosseno é seno da própria coisa, mais a constante. Aí eu venho aqui e só limpo, simplifica, vai ficar 1 sobre 4, seno da própria coisa, mais constante. Vamos para esta daqui. A de item 9. Olha lá, eu tenho uma integral de x² mais 1 elevado a 50 vezes 2x. Então, tem um produto aqui. Esse cara aqui que a gente vai trabalhar. Então, isso vai ficar igual 1 sobre 2x, por quê? Porque é a derivada disso aqui que a gente vai trabalhar. Então, vai ficar 1 sobre a derivada disso aqui, que é 2x. Aqui é constante, é 0. Vezes a própria função, aí a gente soma 1. É isso? A gente vai somar 1, vai ficar 51 e vai derrubar o 51. Vezes os 2x que já estava aqui, mais a constante. Aí simplifica, ficou x ao quadrado mais 1, elevado a 51, sobre 51, mais a constante. Está aqui. Vamos para duas um pouco mais complexas. Vamos para do item 10, que é uma função desse tipo, olha. Seno ao quadrado de x vezes cosseno de x. É aquela que a gente tem que chamar alguém de u para derivar e simplificar com o outro fator. Nesse caso, é aqui que eu vou trabalhar, ok? Vou trabalhar esse cara aqui, ou seja, esse cara aqui eu vou pensar nele como u, mas eu não vou derivar o u, eu vou trabalhar aqui, ok? Bom, aí fica assim, ó, o cosseno. Então, vai ficar 1 sobre a derivada do cosseno e 1 sobre a derivada do cosseno é menos seno de x. Eu copiei de novo a integral, por quê? Então, eu vou copiar a integral, vou copiar essa parte desse produto, eu vou deixar quietinho aqui, mas sempre pensando que eu vou arrumar alguma coisa para simplificar aqui com esse cara que eu chamei de u. Então, aqui seria o u. Então, eu tenho aqui, ó, seno ao quadrado de x vezes 1 sobre a derivada do cosseno, que é menos seno de x, dx. Então, daqui para cá, vamos pensar um pouquinho. O que é que houve aqui? Olha só, eu vou simplificar. Não chamei de u, é como se eu tivesse deixado o u aqui. Então, eu vou pensar assim, bom, eu vou simplificar esse seno com o seno que é do u, que está aqui. E aí, mas eu não mexo na função. Eu sei que eu simplifiquei porque eu chamei de u, mas eu não fiz o mesmo processo da substituição. Então, o que é que foi feito aqui? Eu peguei, imaginando que o u, então simplificou, com seno, então vai ficar menos, e aí eu faço ao cubo, porque você soma 1 e derruba. Então você vai dar 3 aqui, somado 1 vai dar 3, sobre 3 mais constante, ok? E por último, mais uma aqui, Então a gente tem aqui, ó, integral de cosseno ao cubo de x vezes seno de x. Repito, geralmente a gente faz o quê? Chama isso aqui de u, faz o processo de derivada para depois simplificar com esta. Eu vou fazer aqui ao contrário, Eu vou pensar que aqui tem o u, sim, e vai ter o u. Vou, separar aqui para eu pensar. Então vai ficar integral, seno de x, 1 sobre seno de x, então é 1 sobre cosseno. Vamos imaginar então aqui eu copiei a integral de novo de cosseno,
ao cubo de x dx. Então, daqui para cá, o que houve? Eu estou imaginando assim, bom, como eu chamei de u, esse cosseno vai simplificar por alguém. Mas isso é só teoricamente, porque continua aqui a função. Agora eu vou integrar. Cosseno à quarta sobre 4, porque você soma e tomba. Então aqui vai ficar quarto sobre, né, cosseno à quarta potência sobre 4, mais a constante. Ok? Veja que nesses dois casos mudou um pouco, né, esse macete, né, exige um pouco mais. Ok? Então, até o próximo vídeo. Se inscreva lá no meu canal do YouTube, né? E até um outro vídeo.